Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido, mais um encontro semanal, onde sempre traz um convidado aqui para ele contar um pouquinho da sua trajetória, um pouco das suas conquistas e provar e mostrar para você que é possível nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da vida. E esse cara aqui hoje, olha, hoje se prepare, já entre em contato com todo mundo, porque hoje ele vai falar que dá para ser bem-sucedido também. Você quer acabar com a sua celulite? É possível. Ele falou que é possível. Eu vi aqui os trabalhos dele, gente, fantástico. Ele também é médico, né? Trabalha com a medicina integrativa. Hoje temos um assunto muito longo e extenso aqui para que a gente possa estar divulgando e falando aqui para que você possa ter esse contato. E hoje estou recebendo aqui nada mais, nada menos. Será que eu vou falar certo? Cleugo Porto. Eu vou chamar de doutor, acho que... Porto. Doutor, é uma brincadeira, mas que bom que você está aqui, viu? Seja bem-vindo. Também estou feliz. Doutor, você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, sou paulistano. Mas em 2014, fui criança para o interior, que meu pai foi para qualidade de vida, né? É médico também. Seu pai é médico? Meu pai é anestesista da primeira turma do HC aqui de São Paulo. Que legal. De anestesia. Aí a gente fui para lá criança, aí quando fui fazer faculdade saí, e fiquei até 2014 em São Paulo, quando uma tentativa de sequestro e tal, voltei para o interior, para qualidade de vida também, né? É mesmo? Aí tô lá desde então, lá entre aspas, né? Eu moro lá, mas eu vou e volto. Você mora em que cidade hoje? Atibaia. Pô, eu morei lá em Iporã 15 anos. Um pouquinho antes. Atibaia é um lugar muito gostoso de se morar. Uma delícia. E o pai influenciou total para ir para medicina? Não, eu fiz administração quando eu acabei a escola, aí fui até o último ano de administração, aí eu vi que não era exatamente o que eu queria. Na época eu não gostava muito de estudar, achei que não ia ter que estudar tanto na administração, mas tem que estudar pra caramba, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Sim. Mas é claro, a influência do pai é grande, né? Eu sempre quis fazer medicina, mas eu acho que a maturidade, na hora que bateu a maturidade, eu falei, não, tá errado. Aí eu peguei e fui fazer cursinho pra medicina, entrei, e tô até hoje aí, quase 20 anos de formado. E você foi para a área da estética primeiro, no caminho não? Quando eu acabei a faculdade, eu estava meio sem saber o que fazer, eu fui para a clínica médica, né, como muitos vão, que na verdade é a porta de entrada para uma série de especialidades. Sim. Mas aí eu terminei não concluindo e entrei em geriatria. Aí eu fiz geriatria, só que eu nunca gostei de trabalhar com a finitude, com os velhinhos, né, já no final, tal, é uma coisa bem pesada aí, não é, tem que gostar bastante. Mas eu peguei e fui para a área de envelhecimento humano, né, aí eu fiz a geriatria, depois fui fazer algumas pós-graduações, que na época não tinha no Brasil, eu fiz ciência do envelhecimento humano, gestão de saúde, tudo relacionado ao envelhecimento, né, que é a medicina integrativa atualmente, fiz nutrologia também, tudo para me auxiliar no envelhecimento. Então, desde 2008 eu trabalho com a medicina integrativa, né, que aí é tentar você colocar o indivíduo, harmonizar, né, equilibrar corpo, mente e alma. Doutor, e é muito legal, assim, e que bom que você está aqui, porque assim, quando a gente fala de medicina integrativa, a gente ouve falar muito da medicina integrativa, as pessoas falam muito, mas sabem pouco, né? E eu tenho visto muitos amigos meus passando com médicos, né, da medicina que têm tido, assim, resultados extraordinário. Eu queria que você explicasse um pouco o que é a medicina integrativa. Porque muita gente, cara, é algo místico, algo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, na realidade a gente equilibra o corpo, né? É trazer o corpo, a gente tenta trazer os seus níveis metabólicos e hormonais ao apogeu da gente, que seria em torno de 25 anos. Então a gente equilibra toda a parte metabólica, hormonal, e também leva em consideração a parte psicológica, né? Então tem muitas doenças psicossomáticas, né? Sim. Que a gente equilibra a parte emocional. Então é analisar o indivíduo como um todo e tentar otimizar isso, deixar equilibrado da melhor forma. Aí você vai ter uma melhora em todos os sentidos. Melhora de energia, de força, de libido, de memória, de energia, né? Vai acordar com mais disposição, é isso, e vai prevenir doenças do envelhecimento, né? Você vai envelhecer de uma forma muito mais saudável. Meu pai tem 82, ele faz agora quinta-feira, ele corre 15 km todo dia, não toma um remédio. Você tá brincando? Sempre fez medicina integrativa, né? Ele sempre se cuidou também, né? Mas 15 km todo dia? 15 km todo dia, com 82 anos. Qual que é o nome dele? Cleugo também, sou Júnior.
Olha só, o senhor tem que vir aqui no programa. Aqui. Tô falando sério, traz seu pai aqui. Trago, Traz seu pai aqui, que legal. 15 quilômetros todo dia. forte, trincado. O pessoal fala, a pessoa idosa não ganha massa. Diz aí. Ele é trincado, né? Todos os músculos e tal. Você não disse, você dá uns 60 pra ele, vai. Legal. Então, e a medicina integrativa é isso, é equilibrar tudo e fazer com que a pessoa tenha um envelhecimento saudável e tenha todos os seus níveis de energia, seu metabolismo, tudo da melhor forma, né? Eu sou neuropsicanalista. Quando chega no meu consultório, eu tenho clínica, né? E às vezes a gente pega paciente que ele tá meio depressivo, ele tá muito ansioso. E às vezes a gente fala assim, cara, pô, quanto tempo faz que você não faz um check-up, né? E aí quando o cara vai fazer, é claro, às vezes tem coisas que são emocionais e tal. Às vezes tá com a vitamina D baixa, tá com o magnésio baixo. E tudo isso influencia em várias situações da vida, né, doutor? Então, é o que eu falo, o médico hoje tradicional, ele está muito focado, a medicina curativa que a gente fala, está muito focado na doença em si. Você chega lá, o cara está com com a tireoide desregulada, toma remédio. Ah, tô com pressão alta, toma um remédio. Ninguém vai procurar saber, entender todo o contexto de vida daquela pessoa para saber se dá a origem daquele problema. Muitas vezes não é o remédio que vai resolver. Muitas vezes a parte psicológica é extremamente importante. Exatamente. Às vezes o cara ali tem um estresse crônico tão grande no dia a dia que faz a pressão dele estar subindo. Às vezes você consegue corrigir aquilo lá e não precisa mais tomar o remédio. Você entendeu? Claro, muitas vezes você vai ter que colocar o remédio com certeza, mas às vezes você consegue diminuir doses, consegue diminuir a quantidade de remédio. Eu pego um paciente no meu consultório, às vezes com mais idade, tem 15, 12, Cara, 18 tipos de remédio diferente, e a gente vai controlando tudo e vai tirando uma coisa aqui, outra ali. Muito paciente diabético chega na medicina tradicional, está com a diabetes descontrolada, toma um remédio. Ele não fala o que a pessoa tem que comer, como é que tem que comer, o que não pode fazer, o que tem que fazer, né? É um contexto. Então, enfim, é isso que a gente tenta pregar aí, né, que a gente tenta fazer no dia a dia com os nossos pacientes, né? E você vê muita gente envelhecendo, às vezes, com falta de saúde por falta de conhecimento mesmo, né? Exatamente. Como eu estava falando da diabetes, você pega o paciente, quantos pacientes chegam lá, diabéticos, comendo macarrão pra caramba, comendo doce, tá tomando remédio, tudo bem? Não é, entendeu? Então, às vezes não precisava nem estar tomando remédio se alimentasse direito, né? Então, essa que é a questão. E tem coisas que dá para reverter, doutor? Não estou dizendo da diabetes, mas assim, que às vezes a pessoa está tão descontrolada, desarmonioso o organismo, o corpo. Hoje tem a medicina moderna hoje, né? Ela tem vários artifícios, né? Você pega, por exemplo, um obeso, a gente trabalha muito com emagrecimento lá, né? Tem até um paciente nosso que foi essa semana passada agora, ele perdeu 43 quilos. 43. Usando o Monjaro. Mas é remédio, tudo bem. Mas ele reverteu a diabetes dele, tá? Ele já estava com a tipo 2, ele reverteu a hipertensão, você entendeu? Os níveis de testosterona dele eram baixíssimos, começaram a subir. Então, assim, tem uma série de problemas metabólicos hormonais que você consegue reverter tratando. Agora, da forma correta. A gente ajustou a alimentação, colocou atividade física, a gente faz um tratamento que eu entendo o indivíduo, todo o contexto de vida da pessoa, que não é receita de bolo como a maioria faz. Não adianta você dar uma dieta específica para uma pessoa que naquele momento ela não pode comer aquilo. Então você tem que entender o que a pessoa faz, como é o tipo de trabalho, a rotina dela, e juntamente com o paciente montar, dá para fazer assim, dá. Aí ele vai aderir, né? E o que é legal, porque você pega alguém que tem compulsão alimentar, né? O gatilho dela é a parte emocional. Se não trabalhar a parte emocional, como você falou, não tem muito o que fazer. É multidisciplinar, entendeu? Então, assim, a medicina moderna veio para ficar, né? A tendência é os médicos ou se adequarem, vai acabar o resto. Monjaro. Funciona. Funciona. A fabricante aí deu um tiro certo, viu? É impressionante o tanto de resultado que a gente consegue ter e já está vindo outras drogas melhores agora. E o que vale a pena você que está nos assistindo, por que eu toquei nesse assunto? Porque tem muita gente aí, vou comprar Monjaro por conta, vou lá fazer. Gente, não é assim que funcionam as coisas. É importante você procurar, né, como o doutor aqui, um médico bom como ele, né? Aqui embaixo, já no primeiro bloco, eu vou colocar aqui no GC os contatos dele aqui. Por quê?
para que realmente possa fazer, porque não é só isso, é um contexto de coisas antes, durante e pós o Mounjaro. Exatamente. Porque senão fica o famoso efeito sanfona. Exatamente. E só a medicação, você não vai, se a pessoa for lá e comprar, que agora não dá mais ainda bem que a Anvisa, só com prescrição. Mas assim, o pessoal consegue. Primeira coisa, não comprar clandestino. Porque tem gente contrabandeando no corpo, esquenta, já perdeu a qualidade, entendeu? Se é que vai funcionar. E se for realmente um produto? E se for realmente produto. Né? Segundo ter orientação médica, né, com as dietas específicas, com tratamento multidisciplinar, para que você consiga emagrecer da melhor forma, realmente o que o remédio entrega, né? E hoje ele entrega mais por cirurgia bariátrica, entendeu? E depois o paciente permanecer magro, né? Então tem que ter orientação, tem jeito, não é só tomar. Ou seja, a pessoa ela toma e ela é preparada até para desmamar, podemos dizer, do medicamento. No meu caso, né, eu já, dentro dos meus protocolos, a gente já estipula um tempo mínimo para que aquela pessoa permaneça em tratamento e realmente se mantenha magro ad eterno, né? Então a gente fala, olha, menos que isso aqui você vai jogar dinheiro fora. Então a gente monta esse plano, acompanha o paciente, a maioria não, todos meus pacientes, todos, não tive nenhum que voltou a engordar, não. Tá vendo só, pessoal? Porque a gente precisa, às vezes, procurar no lugar certo. Mas vamos falar um pouco sobre celulite também aqui. Doutor, só tira uma dúvida. É possível eliminar a celulite 100%? 100% e o melhor, definitivamente. Então, gente, olha, não sai daí não, a gente vai pro intervalo rapidinho. E no próximo bloco ele vai explicar isso pra gente aí. A gente já volta. Olá, estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Será que é possível, então? Ele falou que é possível eliminar 100% da celulite. Mas antes de eu perguntar para ele de novo, ele responder, dá uma olhada nessas fotos que ele trouxe aqui pra gente, para você ver esse antes e depois. Doutor, esse é o trabalho que você fez? Sim, é o trabalho que eu fiz. Isso aí é uma sessão só. Uma sessão só. Tinha alguns dias, né, a gente fez, essa paciente aí, ela fez, depois de uns 10, 15 dias, ela voltou para colocar implante hormonal. E aí eu bati as fotos, né? Que bacana. E aí com uma sessão só, são 3 sessões que a gente propõe para os pacientes, né? Porque nem todas a gente consegue tirar tudo de uma vez por conta de anestésico e tal, né? Então a gente propõe 3 sessões. E nunca fiz a terceira, de ninguém, mas a gente dá o direito lá dentro do que é contratualizado, né? E é isso, os resultados são maravilhosos. E a maioria entra com a celulite, como esse caso aí, e sai já de imediato o resultado. E as áreas que a gente trata, nunca mais ela vai ter celulite outra vez. Ou seja, se ela tiver uma boa alimentação, não vai surgir outras, e essas que foram tratadas, nunca mais. Sim, na verdade, aonde a gente tratou, ela nunca mais vai ter. Sim. Independente da alimentação. Agora ela pode vir a ter outras celulites em outros lugares. Aí eu já sempre, as minhas pacientes que fazem tratamento da celulite, eu já coloco a medicina integrativa junto. Já proponho o tratamento e as orientações necessárias, os exames necessários para a gente acompanhar dali por diante. Muita paciente vem com lipedema também, né? Então no caso dessa paciente O que é lipedema, para o pessoal de casa entender melhor? É uma inflamação da gordura, né? Que tem um multifatorial, né? Aí entra parte genética, um dos protagonistas é a parte hormonal, as mulheres que têm endometriose, miomatose, adenomiose, enfim, os escapes, né? Predominância estrogênica, excesso de estrogênio no corpo. Elas têm mais tendência também a ter lipedema e celulite. Então a gente trata isso porque é uma doença, tem CID e tudo, e pode agravar, né? Aí tem crescimento desordenado da gordura dos membros inferiores, principalmente, mas pode dar em braço, entre outros lugares, e pode até virar cirúrgico se não cuidar, né? E que avanço, né, doutor? A medicina, né? Até hoje, honestamente, eu via, não tem o que se fazer. E hoje, imagina. Olha só que bacana. Então, nós somos, não tem muita gente fazendo esse tipo de tratamento, né? Tem muitos médicos que fazem a subincisão, mas a subincisão é um procedimento que você descola a celulite pela pele, mas a linha, chama septo, que traciona a pele para trás,
ele continua ali. Quando a pele adere de novo à gordurinha, Parecer. vai voltar a celulite. A gente não, a gente consegue achar onde está o septo profundo, e solta ele e acabou. E aí faz o tratamento com bioestimulador, tudo, para que essa gordura desinflame e não formem novos septos, né? Então é um tratamento muito bacana. Esse ano, graças a Deus, eu fiquei pela segunda vez consecutiva entre os 3 melhores do mundo no tratamento da celulite. Que legal. E hoje, em relação à coxa, eu sou uma das referências aqui no Brasil, né? Que bacana. Isso é uma técnica de fora? Não, foi uma técnica que um médico brasileiro desenvolveu. E em 2022 ele apresentou essa técnica no congresso AWMC, que é um dos maiores congressos de estética do mundo. Ganhou como a melhor técnica do mundo. E eu entrei... Teve recentemente agora, não teve, mano? Tem, todo ano tem, né? Tem, né? Aí eu entrei para esse grupo, comecei a fazer, mas a técnica é para glúteo, né? E aí eu comecei a fazer muita coxa. Então, os pacientes de coxa começaram a vir, então hoje eu dou curso também, né? Hoje eu faço mentoria, dou curso. Inclusive foi há 3 semanas atrás, a gente fez um curso grande aqui no Instituto Caiate, veio médicos do país todo, veio um vascular que é referência aqui no Brasil, também treinar com a gente, foi bem bacana. Ou seja, qualquer parte do corpo onde tem celulite é possível eliminar. É possível eliminar, definitivamente. Mas também, posso estar falando uma bobagem, né? Mas é muito importante a pessoa, quando ela quer tratar a celulite, ela não somente entender que só a celulite precisa ser tratada. É no total, que essa é a sua proposta, né? Só vem tratar a sua celulite, ok? Mas vem cuidar do todo. Que é melhor. Começou por quê? Porque eu percebia a celulite, ela não tem muito idade e nem se a pessoa é gorda ou magra, ela pode dar em qualquer pessoa. Tanto homem quanto mulher. Homem é muito raro. A gente viu um paciente agora recentemente que a mulher veio fazer celulite comigo e ele tinha também, ele era ex-obeso, tal, então ele tinha celulites importantes, mas é muito difícil ver homem com celulite, mas tem. Tá. Mas os homens não são tão vaidosos quanto as mulheres, né? E eu falo, celulite é doença também, porque você vê quanta paciente chora no consultório depois que a gente é uma dor grande aquilo lá, né? Mas enfim, muitos pacientes vinham fazer medicina integrativa comigo, muitas atletas vinham fazer tratamento também para ganhar performance comigo na parte hormonal. E por mais que treinasse, por mais que tivesse uma vida saudável, pouca gordura no corpo, porcentagem baixíssima de gordura no corpo, elas tinham celulite. E não tirava com academia, não tirava de jeito nenhum a celulite do corpo. E aí foi quando eu fui pesquisar o que eu poderia fazer para tratar essas mulheres da mesma forma, foi quando eu conheci essa técnica. E aí fiz os treinamentos necessários e hoje eu tenho a minha própria técnica, né? Hoje eu desenvolvi o meu protocolo, né? Ah, você tem o seu próprio protocolo. Eu já desenvolvi o meu próprio protocolo, principalmente em coxa, porque coxa praticamente ninguém faz no Brasil, né? É raríssimo. Se você entrar nos médicos que tratam celulite, você vai ver muita celulite de bumbum sendo tratada, mas coxa é bem difícil achar alguém que faça. E os que fazem hoje treinaram comigo. E hoje você tem cursos que você dá com os médicos? Fazemos cursos para treinamento para quem quer aprender esse protocolo aí, essas técnicas. É um conjunto de técnica que forma um protocolo. Né? Que legal. Então hoje você está aqui em São Paulo, lá no Caiado, lá. No Caiate. No Caiate, perdão. No Caiate, isso. Que legal. Atibaia. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, desses tratamentos integrativos, né, voltando à parte integrativa, assim, existe hoje uma resistência ainda do pessoal querer fazer esse tipo de tratamento ou não, doutor? Tem. Assim, na verdade, o médico tradicional, o médico hoje, ele tá num limbo, né? Porque o que acontece? Ele sai da faculdade, você é meio doutrinado na faculdade a seguir exatamente as coisas como são, né? E o médico, ele é um ser muito... falta muito empreendedorismo nele, falta muito... Enfim, ele é doutrinado que ele tem que sair da faculdade, tem que fazer a residência, tem que trabalhar para o SUS ou para plano de saúde, para daí montar a carreira e lá na frente. Só que a conta não está mais fechando, né? Os plantões são exaustivos, o cara entra que não sai mais daquilo lá. E aí esse povo que mete o pau, né? Por quê? Porque tem os médicos que não estão aceitando isso e estão indo buscar conhecimentos de outra forma, tendo ou não tendo residência, eles estão se destacando, eles estão mudando a vida deles, né? E as pessoas que fazem não saem disso, por quê? Porque funciona. Não sei se você já chegou a fazer medicina integrativa, modulação hormonal, reposição de nutrientes em soro. Não, eu tenho muita vontade de fazer, porque eu tenho muitos amigos. Muda a vida. Cara, eu tenho muito...
Assim, não é pouco, doutor. Não é pouco. Muitos amigos assim falaram, cara, mudou a minha vida. Aí esses médicos que não conhecem e não conseguem sair daquela vida que eles estão lá de plantões e tal, mete o pau. Ficam vendendo para ganhar dinheiro. Não é. Não é verdade. Quando você tem uma doença grave, é internado no hospital, por onde que entram as medicações? Sim. Na veia. É lógico que se você der os nutrientes pela veia, a absorção é melhor, todo mundo sabe que a absorção intestinal é baixíssima, ainda mais um indivíduo que está descontrolado, que tem desbiose, que tem uma série de coisas. Então, assim, os tratamentos são sensacionais. Eu tenho quero até mandar um abraço para a Janaína, ela é de Vitória, uma dentista bem famosa, atendo ela, atende criança, bem famosa. E ela estava comentando comigo, falou que o Júnior, comentando comigo semana passada, falou assim, cara, cansada, ela faz corrida também, falou, cara, eu vivo cansada, tal, já passei num médico aqui e tal, ela passou na medicina integrativa, ela falou, Júnior, aquela bolsa de soro com aquilo que eu precisava, É sensacional. mudou a minha vida, e foi isso que ela falou pra mim, mudou a minha vida. E para você ver como que é que o Brasil tudo vem depois, né? Hoje é esse carnaval, o pessoal batendo na gente, mas você vê, aqui a gente ainda, no Brasil, os médicos prescrevem e da melhor forma. É que tudo na vida tem o pessoal que se aproveita e não sabe prescrever, não estuda, porque os cursos são caríssimos, né? Então, assim, e eles procuram conhecimento, e não procuram conhecimento e saem prescrevendo da mente deles, pode dar problema. Então tem que procurar sempre um bom profissional. Mas você pega hoje os grandes cruzeiros, tem sala de soro lá dentro. Você vai em Japão, em Estados Unidos, a coisa que mais tem lugar que você entra, tem cardápio, entendeu? E você escolhe soro para repor energia, soro para melhorar isso, para melhorar aquilo, e sem prescrição médica, sem nada. Eu tenho um paciente que ele tem transtorno bipolar, né? E ele passou no médico integrativo, você vê que não é pouco gente que faz, assim. E você sabe que tem aquelas oscilações, aquelas crises que tem. E só de ele modular essa parte hormonal, essa parte de várias coisas que faltava dentro dele, é outra pessoa. A gente consegue várias substâncias que tem os neurotransmissores, tudo, a gente consegue modular tudo. Tem soros específicos para várias doenças degenerativas, psicológicas. É muito legal, a gente tem muito paciente. Até para Alzheimer, doutor, eu tenho hoje... Tem bastante para Alzheimer, entendeu? Para as doenças degenerativas de forma geral, entendeu? Inclusive para artrite, artrose, enfim, as doenças psiquiátricas tem bastante coisa, menopausa. Tem uma história engraçada, uma paciente minha menopausada, todos os sintomas que você pode imaginar de menopausa, e passou num monte de ginecologista e sempre dava qualquer coisa para ela lá e não melhorava. Aí ela foi lá para tratar comigo, a gente começou a fazer a reposição nela, lógico, faz exame, vê se não tem contraindicação, tudo e tal. Mas aí a gente depois propôs uma terapia injetável para ela, um protocolo de alguns meses para ela estar fazendo para melhorar os sintomas da menopausa. Aí um dia eu entrei na clínica, fui até a sala de soro, ela estava lá vomitando. Meu Deus do céu, ela limpou a boca assim, tá tudo ótimo. Eu tô ótimo. Quando eu tomo sorinho aqui, às vezes dá uma náusea, eu vomito, mas eu tô ótimo. Tá tudo perfeito. E, acabou com todos os sintomas dela. Ela estava vivendo bem, você entendeu? Tava com energia, tava com força, disposição. Enfim, é o que o ser humano quer. Acordar bem, acordar com energia, manter essa energia ao longo do dia. É isso que interessa, né? E você que está nos assistindo, e quando a gente trouxe o doutor aqui, e a gente trouxe essa pauta, porque a gente vê muitas vezes nós brasileiros procurando ajuda quando a gente está no bico do corvo, né? Quando a gente está mal. E a gente pode ter qualidade de vida. A gente pode, não importa a sua idade, eu tenho fiz 46 anos semana passada, eu tenho 46, você que tem 50, 70, 80, ou ser mais novo, você pode realmente ter qualidade de vida procurando realmente aquilo que realmente ajuda. E a medicina integrativa, a gente fez questão de trazer aqui, né, o doutor para falar de medicina integrativa, porque realmente nos ajuda e pode ajudar muito você. Mas vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente tem muito mais novidade aqui, a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos falando sobre saúde. Como é que está a sua saúde? Você está cuidando da sua saúde ou está sendo negligente? Mas é por isso que eu quero perguntar para o doutor. Doutor, qual é o momento, qual é a idade que a gente tem que procurar a medicina integrativa? Qual é o melhor momento ideal? Então, hoje, a gente... Vamos falar nos tempos de hoje, né? Tá.
Quando a gente era, por exemplo, quando a gente era criança, você ia comprar, o que tinha de... Não tinha tanta gulosema, tanto acidulante, conservante, corante, tanto fast food, né? O junk food. Então, assim, os problemas hormonais hoje estão vindo bem mais cedo, né? Eu acho que os indivíduos aí com 20 anos, 20 e poucos anos, já tem que estar começando a se cuidar. Desde que seja uma pessoa saudável, assim, com peso ideal, tal, mas hoje quantas crianças não estão na obesidade, assim, tem que começar mais cedo, assim, não tem muito uma idade, mas levando em consideração uma pessoa que teoricamente está normal, eu acho que com 20 anos, 20 e poucos anos já tem que começar a estar se preocupando com os hormônios, né? Para esclarecer o pessoal aqui, antigamente, na minha época, o pessoal falava aquele médico da família. Tinha um médico lá no meu bairro, chamava o Dr. Evanor. Rapaz, todo mundo passava com o Dr. Evanor. O bairro inteiro, Dr. Evanor, Dr. Evanor tal, né? Procurava tal. Podemos dizer que a medicina integrativa podemos dizer assim, que é uma medicina que é para a família, para a saúde, que pode ir o idoso, pode ir a criança. Pô, vamos fazer aquele check-up, a gente pode procurar a medicina integrativa para a gente? Sim, pode-se dizer isso. A gente lida com o metabolismo, com parte hormonal e tal. Então, claro, acho que eu, pelo menos acima de 14, 15 anos, eu já começo a tratar, se aparecer na minha clínica. Mas, assim, de forma geral, são pessoas acima de 18, 19, 20 anos que é o público que vai, né? Porém, a grande massa mesmo que vai na minha clínica são indivíduos 40 a mais, né? 40 mais. Mesmo por conta do tratamento da celulite, do lipedema, então são mais mulheres e as mulheres terminam levando os maridos, né? Porque a maioria a gente termina modulando, aí melhora muito a libido, aí dá 10, 15 dias e fala, ó, doutor, põe... Agora é ele que não tá me dando conta. regula aí que tá incompatível. Tá incompatível. Você falou para mim aqui, doutor, no intervalo aqui, uma informação bacana. Todo mundo acha que problemas cardiovasculares vêm só da gordura que a gente come e não é. Mas principalmente no homem, quando a testosterona ela tá baixa, isso pode ser um sinal de risco. Sim, tem estudos, isso aí que eu tô falando aqui não é vozes da minha cabeça, né? São coisas que são baseadas em estudos, mas tem muitos estudos mostrando que a testosterona no homem abaixo de 350 aumenta em 5 vezes chance para risco cardíaco. Então, assim, o homem eu sempre falo na minha clínica, né? Porque eu não trato exame, eu trato gente. Então, e tem estudos respaldando. Então, o homem, mesmo que ele esteja sem sintomas, dentro da referência, porque a referência de testosterona hoje é de 200 e pouquinho até 700, se eu não me engano, tá? Mais ou menos isso. Mas mesmo se ele estiver abaixo de 350, sem sintomas, eu trato da mesma forma, porque é risco cardíaco. Quem faz a manutenção do sistema cardiovascular do homem é a testosterona. Ou seja, o homem pode infartar, ele pode comer bem, ele pode ter uma dieta bacana, mas se ele não cuidar dessa parte hormonal, sim, o risco é o mesmo. Sim. Não digo mesmo, mas ele tem risco, né? Você tem que controlar isso daí. Faz parte. A testosterona no homem é extremamente importante. Ela tem centenas de funções, né? E na mulher também, né? Não na parte cardíaca, mas a mulher também tem muitas funções que a testosterona age, né? E energia, força, manutenção da massa muscular, tem uma série de coisas, né? O hormônio mais abundante na mulher é bem menos que o homem, é a testosterona. É mesmo, é a mais abundante. Porém, níveis baixos em relação ao homem, né? Deve chegar bastante mulher lá na sua clínica e tal. Ah, doutor, vamos tratar essa celulite, mas também eu ando meio desanimada, meu libido tá baixo, chego em casa eu quero dormir, dá dor de cabeça, aí de repente começa fazendo um trabalho, aí você tem que trabalhar o homem depois, né? Sim, mas é bem isso. É bem isso. É muito engraçado. A gente põe quando tem indicação e a gente põe trata, dá 10, 15 dias ela traz o marido, ó, doutor, cuida dele agora. Doutor, então quer dizer que muitas mulheres hoje elas sofrem com esse cansaço. Claro, a gente sabe que a mulher ela tem uma rotina também corrida quando tem filho, mas às vezes está muito mais associado, pode estar associado à parte hormonal dela também. Pode. A parte hormonal na mulher é extremamente importante, né? E judia de muitas mulheres. Tem as mulheres que estão em idade fértil, que às vezes têm doenças estrogênicas, têm fluxos altos, têm muita cólica, enfim, tudo isso dá para tratar.
e judia da mulher, né? Então, assim, é importante que elas procurem. E a questão do lipedema, que é subdiagnosticado. O governo hoje estipula aí, enfim, eles calculam que seja 12% mais ou menos das mulheres, que já é muito, né? Você pensar 12 mulheres de uma população, é muita gente, 12%, mas é muito mais. Poucos médicos sabem. Já 90 milhões de mulheres no Brasil só, então. Então, você tem quantas mulheres tem no Brasil? Não, porque vamos supor que temos 230 milhões na população. Se a gente tiver mais ou menos uma meia meio, é muita gente. Mas é subdiagnosticado também. Tem muita paciente que chega na minha clínica que tem e ela não sabe. Entendeu? Então, assim, quais são os sintomas? Os principais sintomas é dor. A mulher que faz drenagem e é mais dolorido do que deveria, ela já tem que levantar um alerta aí e procurar um médico especializado aí para estar tentando fazer uma avaliação, né? São dor nas pernas. Dores nas pernas, ao toque mesmo, de palpar, já dói. Fica roxo fácil, com um grau mais elevado começa a ter aumento da gordura. A mulher às vezes é magrinha a parte de cima e as pernas grossonas, né? A parte do joelho para baixo também fica mais grossa. Aparece o sinal do manguito, que a gente fala, né? Que parece que prenderam uma borracha assim no tornozelo, e fica o pé fininho, aquela marquinha, e depois da panturrilha para cima mais grosso, né? Do tornozelo para cima mais grosso. Ficou famoso bastante também isso aí na Yasmin Brunet, né? Apareceu. Ela tinha o sinal do manguito, você vê, é uma moça magra. Então, assim, o lipedema não tem idade, lógico, são as mulheres em idade fértil, mas não tem muita questão em relação com ser gordo. E tem cura? Tem, o tratamento, a gente consegue melhorar. Na verdade, a gente é um controle, né? Controle. Você consegue curar, digamos assim. E se ela fizer o tratamento, fizer o acompanhamento, ela não vai mais, a doença não vai mais entrar em atividade, entendeu? Agora, quando chega nos graus importantes, aí às vezes é até cirúrgico, né? É uma judiação, deixar chegar assim. Mas é muito importante a mulher ficar atenta ao lipedema, né? Sim. E que não se fala tanto, né, doutor? Não se fala tanto. Agora eu tô falando até bastante, né? Saiu no Fantástico aí, fizeram um barulho aí, mas é uma questão grande. Como a celulite, né, hoje. O lipedema, ele deixa muito feia a parte de baixo da mulher. Aí vira uma dor, né? Grande, né? E a celulite é outra coisa que também traz uma dor muito grande para as mulheres. Tem mulher que não tira a roupa na frente do marido, tem mulher que não tira, entrando, você falou que a parte psicológica, tem mulher que eu tenho paciente que não ia pra praia há 15 anos. Eu tenho várias pacientes, então, é bem isso. Às vezes, no momento de estar com o esposo, de se incomodar se a luz está acesa, é bem isso. Então, assim, nossa, quantas pacientes que a gente fez, como o resultado é imediato, e aí sempre eu bato as fotos, né? Depois que acaba o procedimento, a gente bate as fotos do final. E aí eu já monto ali na hora, ou antes ou depois, e mostro. Começa a chorar. E não tem idade para tratar a celulite? Eu costumo tratar acima dos 18 anos. Acima dos 18 anos. Mas tem pacientes com, acho que a mais nova que eu tratei tinha 21 anos, 22 anos. E fiz uma senhorinha recentemente, Dona Rose, de 84 anos. 80? Tratou celulite e fez harmonização glútea. A autoestima também é importante na mulher, isso é saúde mental, né? Sim. Entendeu? Que traz para ela um vigor enorme na vida. É isso aí. As pessoas não têm. Aí entra a medicina integrativa também, né? A gente tem que entender a dor da pessoa. Às vezes a pessoa não tem doença, não tem nada físico, mas às vezes odeia o trabalho, por exemplo. Coisa que mais acontece. A pessoa se vê uma prisão ali, aquilo lá é um martírio para ela. Você entendeu? Então, assim, na clínica eu tento entender qual é a dor do paciente, seja de medicina integrativa, qual é a dor no paciente da celulite, do lipedema, para ver como é que a gente vai abordar e como é que a gente vai começar o trabalho. Você acha que os homens estão aprendendo a se cuidar mais hoje, doutor? Bastante. Hoje tem ainda muita estrada ainda para aprender. A gente faz lá, né, as harmonizações e vira e mexe, vem um marido junto, termina harmonizando o glúteo. Tá que a gente vai envelhecendo. É mesmo? O bumbum murcha, né? Perde. E aí, se o cara emagrecer muito, fica murcho. A gente faz a harmonização masculina também. E muitos homens fazendo a musculatura, né? Porque a gente consegue fazer quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, deltoide, trapézio. Mas é a harmonização? A harmonização. A gente desenha o músculo. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Tem muitos homens que
tem dificuldade de ganhar massa, às vezes você consegue ganhar o peitoral legal lá e não consegue ganhar o deltoide, né, o ombro. Então a gente consegue desenhar isso para o paciente, entendeu? E é bem legal. Então os homens também têm. Quantos homens aí tem fortão e com a panturrilha pequenininha? E às vezes não é porque não treina, é porque não consegue. Não ganha massa ali. E aí a gente consegue também harmonizar ali. Mas tá aumentando cada dia mais, né? Que bom. É você que é homem aí, ó. Procura o doutor aí, vai se cuidar também. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Falamos muito de saúde, mas vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Doutor, a sua técnica hoje, ela é aplicável para qualquer médico que queira aprender e aplicar-nos, porque assim, mulher com celulite, todo lugar tem, e as mulheres estão aí procurando essa solução definitiva dentro do seu protocolo. Então, todo médico pode fazer seu curso? Ou ele é mais voltado para médico mais experiente ou recém-formado? Não, na realidade, esse é o legal, né? A técnica, o protocolo, na verdade, ele serve para qualquer tipo de médico, desde um recém-formado até uma pessoa com bastante experiência. Recentemente a gente fez o curso aí, veio um grande vascular já, super consolidado, aprender o protocolo para estar aplicando lá na clínica dele, né? E o legal é que sai do plantão, né? Esses médicos que estão em plantão, independente do tempo de formado, ou um recém-formado agora que sai da faculdade, é difícil você conseguir crescer aí na vida. Viver de plantão, ninguém aguenta. Sim. Na verdade, o que você ganha num procedimento é o mês inteiro de plantão da pessoa trabalhando. E o que é legal, doutor, assim, conversando com você, isso é muito nítido, muito claro, que você não é só médico, você aprendeu a empreender na medicina, se tornou um empresário da medicina. E isso foi muito fundamental, e quando o médico ele aprende isso, tudo fica diferente também. Exato, existe todo um contexto aí, né? A parte comercial, a parte administrativa, financeira, enfim, é um contexto de coisas que o médico tem que aprender se ele quiser sair dessa vida, entendeu? Agora, esse protocolo, o que é legal? Você imagina você ganhar R$30 mil em uma hora, sem ter que investir em equipamentos de R$500 mil, caríssimos que tem por aí, você entendeu? R$500 mil foi generoso, que é mais que isso, né, doutor? Dependendo do equipamento. É mais caro. Feito em consultório, ou seja, você não precisa de horário cirúrgico, você não precisa... É ambulatorial. Você entendeu? É um procedimento ambulatorial. Mão. Claro que é um procedimento mão dependente. Se o médico tiver mais habilidade com a mão, ele vai conseguir ter um resultado melhor. E claro que com a prática ele vai aperfeiçoando. Mas assim, hoje eu recebo médicos bem consolidados, com faturamento mais de 1 milhão já por mês, que querem agregar coisas na clínica e escalar. A gente não pode permanecer estagnado, senão cai, né? E médicos que estão começando a vida ou que já estão aí na correria, mas querem escalar o seu faturamento, entendeu? Então isso proporciona que o médico tenha mais qualidade de vida, principalmente. Vamos fazer conta básica? Vamos fazer continha de padaria aqui? Você médico hoje, fazendo o curso dele, aprendendo essa técnica, se você fizer um procedimento por dia, você fatura mais de R$500 mil, com uma taxa de lucratividade muito maior do que, né? A gente está falando, não é só o faturamento, mas de uma porcentagem de lucro absurda. Um lucro absurdo, né? Que é praticamente manual, né? Então, assim, você tem um lucro muito, muito significativo. Mas vamos fazer uma conta melhor ainda. Se ele fizer um por semana, ele já ganha em torno de R$120 mil. Qual é o médico que ganha R$120 mil? Aí se pensar que só 10, 15% é custo. Você entendeu? Então, assim, os médicos às vezes procuram as coisas erradas para estar seguindo a vida. Então, a gente tem que estar de olho no mercado, a gente tem que estar de olho na demanda que a população está tendo, em coisas novas, inovações, né? Hoje, o tratamento da celulite tem pouquíssimas pessoas fazendo. É uma demanda reprimida. Toda mulher Oceano Azul. Estima-se que 95% das mulheres no mundo tem celulite. Então, assim, e outra, não para de nascer mulher. Então, assim, a demanda é eterna, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho, não fazer mais do mesmo, né? Muita gente, às vezes, procura ir por caminhos que já tem tanta gente, já tem tantos profissionais consolidados, né? Então, eu sempre procurei na minha vida
tá na crista da onda, né? Mesmo a medicina integrativa foi um dos primeiros aqui no Brasil, né? São os pioneiros, né, doutor? Um dos pioneiros. Quem trouxe isso para cá foi um médico que chama Ítalo Rachid, né? Há muitos anos atrás, eu fui da primeira turma dele aqui. Caramba! E aí, no começo eu era feiticeiro, hoje todo mundo quer fazer, entendeu? Todo mundo quer fazer nutrologia, medicina integrativa. No começo todo mundo é louco, depois você é admirado, né? Exatamente, é assim. Mas enfim, eu acho que os médicos hoje, eles têm como sair dessa questão deles aí, os que estão nessas questões de plantão e tal, e os que não estão, eles têm como escalar mais ainda o faturamento sem ter que dispor de muito tempo, né? Porque você pega, se você fizer 2 procedimentos por dia, 1 por dia, você lucra mais de $500 mil por mês. Mais de $500 mil. Precisa de 1 hora por dia. Você entendeu? Aí entra a parte comercial, a parte de gestão, né, dos negócios, para você captar paciente. Ele falou certo, viu, pessoal? Isso que ele falou. Você vai lucrar. Não é só o faturar mais de $500 mil, é lucrar. A questão não é quanto ganha, é quanto sobra, né? É o quanto sobra. Eu falo, dentro do meu meio, eu tenho colegas aí, cirurgiões, plásticos e tal, que faturam mais do que eu faturo, mas não sobra a mesma coisa. Exato. Por quê? Porque tem que pagar a equipe inteira, tem todo um contexto, casa com o paciente por algum tempo, né, entendeu? Tem os retornos e por aí. Doutor, ou seja, a maioria dos casos é uma única sessão, ou seja, o pós não é tão trabalhoso, porque o resultado ele vem, pelo que você estava falando, depois de 4 meses a pessoa faz um retorno. É porque a gente usa bioestimuladores, pico dele de ação é em torno de 4 meses, então não adianta voltar antes tem que por mais, entendeu? Então, só depois de 4 meses que não volta, a gente tem, lógico, uma pessoa que faz contato, que acompanha esse paciente durante os 4 meses, e aí ela volta, e se ficar alguma coisa aí, você tem um implementozinho aí, um retoque. Só que nunca é de graça. Por quê? Porque aí, às vezes quer harmonizar o glúteo, a gente já faz também. Às vezes precisa, eu já coloco no tratamento integrativo, aí coloco um implante, entendeu? Aí entra num protocolo de terapia injetável, então sempre está entrando mais um ticket, não é que acabou ali, né? Então, assim, é sensacional. Para o médico que quer escalar aí E vale a pena, você que é médico, olha, os contatos dele tá aqui embaixo, por quê? Veja só, quando uma mulher, ela vai lá e faz esse procedimento, e ela tem um resultado e vai ter, meu amigo, você não sabe o que é essa conversa, às vezes, com amigas. Resolvi meu problema de celulite. Cara, as amigas vai tudo. Vai. É engraçado, elas chegam falando, doutor, mostrei para uma amiga minha, ela falou que era Photoshop. Eu falei, sim, você falou que ela falou, não, eu vi você batendo as fotos na minha frente, pô. É sensacional. É legal. Ou seja, é um produto escalável demais, não é? E que você nem precisa nem fazer marketing direito, né? Não. Porque o marketing é o próprio resultado. Agora tem que ter uma questão aí toda de posicionamento. Claro. Né? A mão interfere, então o saber postar os antes e depois. Isso você ensina no curso? A gente ensina. Tem parceiros também que podem dar essa parte de posicionamento, gestão de clínicas, de negócio e tal. Legal. E a gente fica mais voltado para a parte técnica ali e comercial. E o que é legal, eu faço questão de falar, porque é merecedor. Hoje você vê com a sua equipe aqui, né? 2 pessoas aqui fantásticas estão aqui. Elas me acompanham. Elas te acompanham, ou seja, a sua equipe é uma equipe bem fundamentada, uma equipe bem harmonizada, podemos assim dizer, para trazer esse resultado, né? É porque, assim, o tempo é dinheiro, né? Então, assim, quando você tem pessoas bem competentes junto com você e você torna todo o processo mais harmônico e mais rápido, né? Então, assim, antigamente eu fazia um procedimento em mais tempo, hoje é muito rápido. Eu falo em torno de 1 hora que é o que dura, mas hoje a gente faz em meia hora um glúteo, entendeu? Então, por quê? Porque a minha enfermeira é ótima, instrumentadora também, a parte comercial também já acolhe o paciente, já deixa tudo fica mais redondo, né? Mais fácil de conduzir ali, então o processo todo é rápido. Que legal. E aí já dá para você fazer mais coisas. Tem um livro, doutor, quando é que sai o livro? A parte boa é a qualidade de vida, né? Porque você não precisa se matar de trabalhar para gerar um faturamento. Exatamente. Você vê, terça e quinta eu jogo golfe de manhã, quem que faz isso de médico, entendeu? Então, tá no plantão. Você fala, pô, tá deixando de ganhar. Não, porque
Não precisa, né? Sim. E o livro, doutor? Vai ter algum livro aí? Vai sair ou não? Quem sabe, né? Legal, hein? Seria legal. Conversando com um cara aí que tá querendo montar, vamos me ajudar aí, porque não é fácil também, né? Sim. Escrever qualquer coisa não dá. Sim. Doutor, eu quero te agradecer. Que alegria te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço. Aí, papo excelente. Poxa, muito bom. Pessoal, olha só. Aqui embaixo estão os contatos dele. Eu vou dar uma dica para você. Está acabando o programa agora. E ele já vai subir no YouTube. Acabou aqui, já está no YouTube. O que você faz? Compartilha. Conhece alguém aí que precisa cuidar da sua saúde de uma forma integrativa? Manda assistir essa entrevista. Tem problemas de celulite? A pessoa não acredita que tem solução definitiva? Manda assistir esse programa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você já pode subir lá. Vê lá no YouTube que já está lá e os contatos dele estão aqui. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigação a todos. Aí quem tiver interesse é só procurar a gente aí que a equipe vai entrar em contato. É isso mesmo. Semana que vem nós estamos juntos e até lá. Um abraço. Tchau.